Salve, salve! Chega junto no Papo Reto do programa Jovem Independente. Bom, meu nome é Léo Caldeira e já tem um tempo que eu tô aqui com vocês, propondo um bate-papo, uma roda de conversa virtual sobre o projeto de vida, sobre campo de possibilidades. E por que a gente está falando disso há tanto tempo, e por tantos vídeos assim? Primeiro, porque a gente quer te convidar para pensar na importância desse assunto, principalmente para nós que não viemos aí de berço de ouro, mas temos sonhos, queremos alcançar vários projetos, a gente precisa falar sobre essa temática. E segundo, para apresentar mesmo para vocês uma série de suportes e uma série de possibilidades que a gente tem para construir esse projeto de vida. E hoje eu convidei duas pessoas muito especiais, o PV e o Lucas, para compartilhar um pouco da história de vida deles e para trazer alguns exemplos bem práticos de suportes que a gente pode se sustentar aí para poder construir mais uma vez esse nosso projeto de vida. Vamos lá ouvir o que eles têm a dizer? Salve, salve, juventude! Meu nome é Paulo Vitor, PV, do aglomerado da Serra. Boa tarde, meu nome é Lucas e eu fui convidado para falar um pouco sobre projeto de vida e campo de possibilidades e como isso tem a ver com a minha história, assim, tem reflexo nela, né? E eu moro na Vila Marsola desde que eu nasci, então tem 32 anos que eu estou aqui nesse lugar e circulo por vários outros lugares também, não fico só aqui. Já morei 8 meses num outro bairro e tive essa experiência, mas voltei para a Serra e é aqui que eu gosto mesmo de morar. Já consegui viajar para outro país, Estados Unidos, e hoje eu trabalho no Seu Vizinho. Minha fonte de renda também é um projeto que a gente montou aqui no Morro, que começou como um bloco de carnaval lá em 2014. Hoje eu trabalho com apito, eu trabalho com muito orgulho com apito, com computador, com baqueta, com livros. Eu, quando jovem, eu tive acesso a vários subempregos, né? E eu precisava deles para ter alguma renda, para ajudar em casa e para ter o meu próprio dinheiro. E eu lembro que eu tinha que conciliar trabalho com escola na época, assim, eu estava terminando o ensino médio. E era uma correria danada para mim, sim, era muito complicado. E eu comecei a procurar alternativas para conseguir trabalhar e estudar, mas ter um pouco do conforto de conseguir descansar um pouco, de conseguir unir os dois, né? Não fazer um sem deixar o outro para trás. E foi assim, pesquisando, conversando com pessoas, eu conheci um pouco sobre a Cruz Vermelha e sobre o projeto que eles têm para menor aprendiz. Eu fiz a minha inscrição, fui chamado para um curso. Eu lembro que eu fiz o curso e estava trabalhando em um desses subempregos na época ainda, consegui conciliar os dois. Terminei o curso e fiz algumas entrevistas no campus Saúde e no campus Pampulha, onde eu consegui êxito em uma entrevista na Faculdade de Educação para trabalhar no Departamento de Administração Escolar. Tô com 32 anos e não cheguei aqui à toa, né? Não foi sozinho também, porque tem uma galera que fala assim, se você correr atrás sozinho, vai atrás dos seus sonhos. Não, mas eu tive suporte, tive a ajuda de uma galera. Suporte e ajuda mesmo, assim. Primeiro, assim, de todo mundo que passou na minha vida me deu uma boa ideia, mas também eu fiquei pensando, assim, tem pelo menos umas 6 coisas que foram muito importantes na minha vida. Primeiro foi a família, né? Mãe ralando o dia inteiro, pai também, então fiquei muito com minha avó, meus tios, quando eu era muito criança, antes da escola, da creche. E aí depois, então esse suporte de vó, tio, primo, todo mundo ajudando a criar, assim, né? Não só meus pais, mas minha mãe, assim, uma mulher fodástica, mulher preta aqui do Morro, professora, a primeira professora negra de uma escola aqui no Morro, então ela sempre falou pra gente correr atrás e tal. Então família. Depois projeto social, velho. Projeto social, assim, foi importante pra caramba na minha vida, sou menino de projeto. Primeiro trampo que eu tive, eu dava aula particular para alguns vizinhos aqui no Morro, mas eu comecei a ralar num projeto social que eu participava, chamava Programa Educação para a Vida. E aí eu comecei a trampar lá com 16 anos, eu ganhava uma mixaria, uma graninha, mas assim, já era doido. Eu lembro que eu assinei um documento que tinha lá um seguro de vida, que era tipo uns 4.500 conto, assim. Eu falei, não, mas se eu morrer você pode comprar um Fusca. Ela, para, menino, você é doido? Tô caçando Fusca, não, e você tem que ficar vivo e tal. Mas é coisa de menino, né? E aí
comecei a trampar lá e tal, então assim, foi muito importante para mim. Foi onde eu discuti muitas coisas, conversei sobre vários assuntos, droga, sexualidade, futuro, emprego, quem que eu era, enfim. E me deu muita vontade de trabalhar com isso. Eu não sabia, mas me deu muita vontade de trabalhar com isso. E eu só descobri isso nos últimos 4 anos, assim. Para mim, desde a época que eu estava fazendo entrevista no espaço da FMG, eu vi aquilo ali como um sonho, de ter acesso ao campus. Por mais que ia ser só trabalhando, não ia usufruir do que o campus tem para oferecer, né? Que é ensino, pesquisa e extensão. Mas para mim já era um sonho de estar ali trabalhando dentro do campus, de estar convivendo com rotina de professores e de alunos. E com esse trabalho eu consegui acesso a algumas discussões, a alguns projetos, a alguns programas que foram de grande valia para a minha vida e para os meus caminhos. Um desses projetos foi o projeto Interagindo, que eu tive a oportunidade de fazer quando eu já tinha acabado de inteirar 6 meses de emprego. Eu tive a oportunidade nesse projeto e comecei a participar dele. E esse projeto ele teve grande importância no meu projeto de vida e no meu campo de possibilidade, que foi a primeira vez que eu tive acesso a essa discussão assim com essas pessoas e consegui entender o que era e o quanto seria importante para minha vida eu traçar um projeto e tipo assim observar o campo das possibilidades que eu tinha ali para estar acessando alguma. Escola. Escola foi fundamental na minha vida, assim. Não sei se antes ou depois dos projetos sociais, mas a escola foi muito importante. E eu estudei escola pública até a 4ª série. E aí eu lembro que eu ficava ralando lá depois da aula, porque eu tentei fazer uma prova no colégio particular e consegui. Então, se eu tive que estudar, além dos horários da escola normal, eu tive que estudar um pouquinho depois. Para poder conseguir fazer essa prova, eu entrei no colégio particular, que é o Colégio Santo Antônio, que tipo assim, foi da hora, mudou muito minha vida. Muito importante estudar, mano. Isso com bolsa, tá ligado? Então assim, ralei, consegui, estudei lá, não foi fácil, fui chamado de macaco, briguei com esse cara que me zoou lá, foi racista, e tipo assim, quase perdi minha bolsa, enfim. Não foi fácil, chorava nas aulas de inglês, porque. Nas aulas não, né? Em casa, fazendo para casa, porque eu nunca tinha estudado inglês. Então foi muito difícil, mas tipo assim, rolou. É, tive apoio de outras pessoas que me conseguiram doar um livro, pá, doar, sei lá, até material mesmo, tipo caderno e tal. Uniforme usado, porque os uniformes eram caros, enfim, muito suporte. E aí, então beleza, escola. Que inclusive depois eu fui pra faculdade, engenharia de produção, trampei com isso e tal, empresa de consultoria, e só depois de um tempo que eu mudei para trabalhar no Seu Vizinho, né, nesse projeto social aqui no Morro. Escola, eu acho que movimento escoteiro, eu fui escoteiro, eu participei, velho, muito da hora, muito importante, velho. Movimento escoteiro, tipo assim, tem muita disciplina, tem muita questão de competição em grupo, trabalho em grupo, aprender a ganhar, perder, respeitar os outros, contato com a natureza, sabe? É muito importante, velho. Eu acho que o escoteiro foi um movimento escoteiro, eu fiz amizades para a vida inteira também lá, e com bolsa, correndo atrás, o uniforme era caro, pedimos bolsa mesmo, assim, minha mãe, eu falei lá no começo, minha mãe, assim, muito pra frente, cara duro, corre atrás. E ela fala uma parada muito massa, minha mãe, velho. A gente é rico, a gente só não tem dinheiro. E eu não entendia isso, mas hoje eu entendo, assim. Às vezes fala assim, ah, não, isso é coisa de rico. Mas às vezes a gente consegue acessar coisas de rico se a gente correr atrás, por exemplo, de uma bolsa de estudos, sabe? E aí dedicar, fazer, frequentar. E às vezes a gente pode ir até melhor naquela atividade do que alguém que tá pagando, sabe? E com esse projeto em si eu consegui saber, eu consegui aprender que eu teria sim acesso ao FMG é, como aluno, se fosse o caso, e mais para frente, posteriormente, como professor. Eu teria acesso a outras universidades também disponíveis aqui, né, que são universidades privadas, outras universidades públicas também, para além do FMG, como a UENG. Isso tudo conseguindo fazer um vestibular, se fosse o caso, fazer uma prova para conseguir esse acesso. Eu consegui, com esse projeto também, ver as vagas que eu tinha disponíveis. Consegui também, nesse projeto, traçar o meu perfil para cada vaga dessa, para ver qual vaga mais se encaixava com o meu perfil. Os esportes, eu joguei bola no colégio, joguei bola aqui no Morro, fiz judô, levava meu irmão pro judô, porque ele era muito bagunceiro, ele entrou no judô, mas para gastar energia, porque a psicóloga falou assim que ele não tinha doença nenhuma, né? Na escola o pessoal ficava falando que ele tinha alguma coisa. Não, meu irmão só fazia bagunça porque tinha que gastar muita energia, na verdade. Então eu levava ele pro judô, comecei a fazer judô também, nós dois, eu e mais meu irmão, entramos no Minas Tênis Clube, viajamos, demos rolê, mas assim, mano, militante que chamava.
que assim, a gente não era sócio do clube, mas a gente treinava, era como se a gente tivesse direito a usar o clube porque a gente treinava. Tipo, a gente era meio que nossa recompensa, assim, não era salário, né? Mas a gente, alguns vão crescendo lá dentro e vão virando profissionais e recebem, mas eu acabei saindo antes para começar a trabalhar, tinha que fazer o cursinho, enfim, não deu para continuar, mas os esportes foram muito importantes na minha vida também. Cuidado com o corpo, questão da alimentação, da saúde, do trabalho em equipe também, aprender a ganhar e perder e correr atrás mesmo dos objetivos ali. E para mim essa ajuda foi de grande valia, porque na época eu almejava muito ter dinheiro e ter conforto. Só que, assim, para além disso, a gente tem que ser um ser pensante, um cidadão que pensa. E para mim foi muito interessante eu ativar essa parte da minha cabeça que faz eu pensar, que faz eu querer sempre saber mais dos meus direitos, dos meus deveres, do que eu posso, do que eu não posso fazer. E esse projeto foi muito importante para mim nesse sentido. Ele me ajudou a entrar nesse campo de possibilidades e observar em cada canto desse campo o que me cabia, o que não cabia, e me ajudou como eu falei, a traçar esse projeto meu com mais êxito, assim, de que eu ia conseguir alcançar alguma coisa. E para além dessas duas discussões de projeto de vida e campo de possibilidades, eu tive uma discussão no projeto que foi muito marcante para mim, que foi a discussão ferrenha do racismo, que é uma coisa que eu não tinha no meu espaço escolar, na época eu estava no ensino médio, e a gente não tinha essas discussões na escola de forma alguma, da forma que se deu, a gente sentado numa sala em cadeiras em forma de círculo, todo mundo olhando para todo mundo e todo mundo falando a sua opinião, escutando a do próximo e debatendo aquilo ali. Para mim foi de grande importância, de grande valia tudo isso. E os frutos que eu plantei naquela época, estudando um pouco o meu campo de possibilidades e o meu projeto de vida, foi muito importante para mim porque eu consegui, depois de um tempo, o acesso pelo ProUni à Pontifícia Universidade Católica. Eu consegui bolsa de 100%, eu sou aluno cotista da PUC, consegui cotas por escola pública e por ser jovem negro, por ser negro, na verdade, e para mim foi de grande importância, porque eu acho que se não fosse esse projeto, essas discussões que a gente teve anteriormente, eu não ia saber dessa vaga, desse recorte que é feito para mim exclusivamente, e para mim foi interessantíssimo. Eu consegui, depois de um tempo, fazer o Enem e ter acesso a essas vagas, né? E, tipo assim, saber anteriormente que essas vagas estavam ali para mim e que eu deveria acessá-las, né? Como eu conseguia o acesso a elas. E eu acho que tudo que me foi passado no Interagindo na época sobre projeto de vida e campo de possibilidades, eu acho não, com certeza hoje em dia eu tento passar um pouco para frente também, para quem eu conheço, para quem também tem esse sonho de ter um curso superior e de seguir, porque a pessoa tem que perceber que não está tão distante assim dela, que ela tem que fazer um prévio planejamento para depois ela conseguir usufruir disso que ela planejou antes e que assim a gente não está desamparado nesse sentido do estudo, a gente não está desamparado e a gente consegue sim esses apoios, assim, porque infelizmente eu não teria condição de estar pagando o curso que eu estou fazendo, o curso de geografia, na PUC como eu estou fazendo, não teria condição de pagar, mas devido a esse planejamento que eu fiz e essa ajuda que eu tive, eu consegui entender que para além de pagar, tinha uma universidade que ia me caber somente com a minha força de vontade de estudar e com o meu esforço, né, em estar fazendo a prova e ter um êxito em tirar uma boa nota na prova. Bom, então tentei contar um pouquinho de alguns suportes e ajudas que eu tive, porque não foi sozinho que eu cheguei onde eu estou hoje. Continuo correndo atrás. Um suporte que chega para mim também hoje maravilhoso é o retorno que os jovens, os participantes do Seu Vizinho me dão. Eu sempre aprendo, sempre correndo atrás e é isso. Tamo aí, era só para dividir um pouquinho. Sucesso na caminhada aí. Qualquer coisa, tamo junto. Conta com nós. E aqui, ó, quem puder, manter o cuidado em casa, quem puder ainda. E aqui tô falando com vocês, mas a máscara tá aqui, o álcool em gel, sempre lavando as mãos, o cuidado que o corona não acabou, gente. Só força, tamo junto. Então massa, galera. Mais um vídeo falando aí sobre os suportes educacionais, né? Então, além da escola, pensar nesses projetos, nesses espaços que a gente tem de educação, de trocas e de compartilhar a experiência, todos esses elementos, todos esses suportes vão ser fundamentais para a gente poder pensar aí o nosso projeto de vida, né? E vou trazer agora nos próximos vídeos, como eu sempre falo, o papo não encerra aqui, outros suportes, né? No âmbito da saúde,
né, no âmbito da psicologia, da assistência social. Então fica aí com a gente para você conferir aí essas próximas dicas práticas que a gente vai trazer. E alguns exemplos de vida, é claro, né? Então, um abraço, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa aqui seu comentário, sua pergunta, sua sugestão pra gente. Um abraço e até a próxima.